Imagine estar no conforto da sua casa, tranquilo, até que de repente seu programa é interrompido do nada. Seriam os comerciais? Não, não se trata disso e sim de um anúncio do governo. Um alerta sobre um surgimento de uma espécie animal que está causando problemas. De início não parece ser nada demais, apenas uma espécie nova descoberta, até que é dito que essas criaturas já estiveram vivas e voltaram repentinamente. Na mesma hora você escuta um som na parte externa da sua casa, e então abre uma fresta na cortina de uma das janelas para ver o que está acontecendo. Até o momento parece estar tudo bem, quando de repente você dá de cara um olhar profundo e sem vida, direcionado até você. O que fazer? Eles voltaram. Eu sou Teco, o Gato Preto, e hoje eu vou falar sobre esse sentimento de terror com a volta dos animais pré-históricos abordado pela Azum Studios, na sua nova obra chamada Prehistoric Emergence. No primeiro conjunto de fitas, vemos um alerta aos cidadãos para não se aproximarem de forma alguma dos oceanos e praias de todo o país. Isso não é um teste. Sua vida está potencialmente em risco. Por favor, preste atenção à seguinte transmissão. Todas as regiões costeiras e praias do país serão imediatamente evacuadas e fechadas até nova ordem. Qualquer prática relacionada à água, como passeios de barco, pesca e natação, estão proibidas a partir de agora, e o motivo é aterrorizante. Muitas espécies marinhas que eram ditas como extintas estariam ressurgindo e apresentando comportamentos de extrema agressividade. Não se aproxime da água em hipótese alguma. Ouça atentamente as seguintes informações. Embora se teorize que a formação de um enorme buraco azul no oceano tenha fornecido a essas criaturas um ponto de entrada em nossos mares, acredita-se que este buraco leve a uma região escondida, onde esses animais extintos continuaram a existir. E dentre essas criaturas altamente perigosas que devem ser totalmente evitadas, temos o Mosasauro, um lagarto colossal com a mandíbula repleta de dentes afiados, capaz de rasgar carne e ossos com extrema facilidade. O Mosasauro pode comer praticamente tudo, e essa imagem representa suas diversas opções de alimentos. E sim, você também está no cardápio deles. Podendo chegar aos seus 15 metros de comprimento, não há limites para sua fome, e nadando a velocidades até de 48 km por hora, cortando as águas com a precisão mortal, seus ataques são rápidos, silenciosos e fatais. Peixes, focas, tubarões e tudo ao seu alcance se tornam a sua presa. Nenhum deles tem chance. Você não tem chance. E devido a seu grande tamanho e necessidade de alimento, o Mosasauro apresenta uma grande ameaça aos ecossistemas oceânicos, colocando em risco inúmeras espécies. Ele é um animal facilmente adaptável a diversos climas. Eles já foram vistos em áreas tropicais e até regiões próximas aos polos. Sua presença no Oceano Atlântico já afetou os negócios, o transporte marítimo e agora ameaça o mundo. Cuidado, pois o Mosasauro coloca a cabeça acima da água para examinar os arredores. Se você ver isso, saia das redondezas imediatamente. Pequenos barcos e suas tripulações estão sendo engolidas pelas águas. Não há escapatória. Outra criatura que foi avistada foi o Dunkleosteus. É um dos primeiros predadores de topo da cadeia alimentar que já existiu, tendo quase 4 metros de comprimento. E tem um ótimo revestimento ósseo que serve como armadura, fazendo com que seja muito difícil ferir essa criatura. Sua enorme mandíbula tem uma força absurda, tendo quase o dobro de força da mordida de um crocodilo. Ele é muito agressivo e sorrateiro, esperando a sua presa estar desprevenida para que ele possa atacar. Agora o último desse primeiro conjunto de fitas é o temido Megalodon. Essa criatura não carrega esse nome à toa. Ele tem mais de 18 metros de comprimento e é uma das criaturas mais perigosas do oceano. Sua enorme mandíbula é capaz de abocanhar 2 humanos adultos com facilidade. Com uma fome insaciável, o Megalodon nunca perde a oportunidade de devorar mais uma vítima, comendo mais de 1 tonelada por dia, sendo um enorme risco à fauna aquática que após a sua aparição já teve uma redução considerável. Em algumas espécies sendo reduzidas a metade da sua população total, como peixes, baleias, tartarugas e focas, o que em breve criará uma crise no ecossistema marinho e por consequências também cria uma crise alimentar e econômica, principalmente em áreas costeiras onde a população é muito dependente desses animais. E se o Mosasauro já consegue derrubar pequenas embarcações, o Megalodon consegue derrubar até mesmo navios. Tempos depois, temos a segunda coletânea de fitas nos contando as semanas seguintes sobre as primeiras aparições dessas criaturas. Mais criaturas pré-históricas foram encontradas.
Elas foram vistas emergindo de buracos e cavernas profundas recém-formadas. Nos é apresentado a Azun News, um grupo que está investigando o ocorrido e informando a população dos últimos acontecimentos. Estamos no canal Azun News. Nosso dever é manter a população atualizada sobre o ressurgimento dessas criaturas pré-históricas. Mas agora não apenas crateras no mar, mas também em terra. A sensação de perigo aumenta cada vez mais. A primeira cratera relevante foi avistada na Austrália, e de lá saiu uma criatura chamada de Megalania. Essa criatura é um familiar do dragão de Komodo, porém é muito mais letal, sendo o maior lagarto que pisou na Terra com seus 7 metros de comprimento e 400 quilos. O Megalania é mais predominante em regiões de mata, então não é recomendável que vá em áreas de florestas ou similares, pois essa criatura é ótima em camuflar em regiões de folhagem. Houveram vários avistamentos de Megalanias em locais urbanos, como na cidade de Downtown Sydney. Agora, diferente de todos os outros citados até o momento, o mamute lanoso. É um animal de grande porte, mas não representa nenhum risco à vida humana. Afinal, eles não são carnívoros e também vivem na região norte da América do Norte, longe da população. Mas como eles não são perigosos, alguns humanos se aproveitaram disso para lucrar com essas pobres criaturas. Seja com a caça deles em busca do marfim, que pode ser vendido de 10 mil a 80 mil dólares, ou para a captura e exibição deles em zoológicos, tendo até mesmo um link para comprar os ingressos. E de fato o site existe, mas não tem nada a ver com mamutes. Agora voltando para as criaturas mais perigosas, Leviatã. Agora o Megalodon não está sozinho nos mares. O Leviatã tem um porte muito similar ao Megalodon, o que deixa as espécies quase equiparadas. Em teoria seria bom, pois um caçaria o outro e reduziria o número de Megalodons e Leviatãs. Porém, eles vivem em regiões distintas, ou seja, o número de mortes de vida marinha só aumenta, sem ter alguém capaz de abater esses titãs marinhos. E essa não é a única dupla perigosa que temos. Titanoboa e Vasuki Indicus. Duas cobras em locais diferentes. A Índia e a Colômbia fecharam as vias terrestres e marítimas para que os animais não se espalhassem para o resto do continente e assim se reproduzirem. Ambas têm um porte parecido, cerca de 13 metros. A maior diferença é que a Titanoboa é uma cobra com hábitos aquáticos e a Vasuki Indicus é uma cobra terrestre. A Polícia Nacional Colombiana está fechando todas as vias navegáveis para evitar que essa criatura se espalhe para os outros continentes. Os pântanos estão sendo monitorados por precaução. Não se sabe muito sobre a Vasuki Indicus, porém ela já foi vista atacando mamíferos maiores e humanos. Com cada vez mais aparições de antigas espécies, as nações se uniram para criar um grupo, a GPEC, Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos. O plano inicial do grupo é bombardear os buracos em que as criaturas estão saindo para que assim a passagem feche, já que até o momento é muito difícil estudar eles, pois a temperatura e quantidade de oxigênio faz com que os seres humanos comuns não consigam entrar nessas crateras. Porém, quando foram fazer o bombardeio, conseguiram captar um som de uma criatura indistinguível que até o momento não temos ideia do que seja, sendo a última parte da segunda coletânea de fitas. A terceira parte do conjunto de fitas começa mostrando que os animais marinhos estão cada vez mais agressivos, derrubando vários barcos, deixando os mares fora de controle. Notícia de última hora. Já é o terceiro barco de pesca derrubado esta semana, perto da costa de Portugal, provando que os nossos oceanos atingiram um nível sem precedentes de imprevisibilidade e perigo. Para a infelicidade dos australianos, os répteis estão se reproduzindo e invadindo a casa dos habitantes. Temos também atualizações sobre os planos da GPEC, e a ideia inicial de explodir os buracos acaba indo pelos ares quando eles notam que isso não vai adiantar. Além de ser difícil de tapar, cada dia mais buracos surgem em diversos locais, sem um padrão aparente. Sem muita escolha, eles acabam decidindo investigar melhor as crateras para tentar descobrir como surgiram. E como não tem forma de destruí-las por hora, eles criaram algumas regras. Toda a área de 1 km em volta dos buracos deve ser evacuada. Se você mora a menos de 1 km de distância de um deles, terá que abandonar a sua residência. É dito que a GPEC irá disponibilizar uma residência temporária, mas isso vai ser complicado, ainda mais com o número crescente dessas crateras. E focando agora nos Estados Unidos, mas especificamente no Texas, os habitantes estão tendo que lidar com uma nova criatura, o Quetzalcoatlus. Sendo um membro da família dos pterodáctilos, com mais ou menos 5 metros de altura e 2 toneladas, é o primeiro animal voador que surge do passado. Essa criatura não tem dentes, então ela pega suas presas com o bico e as engole por inteiras. A dica para não ser pego é se esconder.
seja embaixo dos carros ou outros objetos. E apesar da sua alimentação ser composta em maioria por animais de pequeno porte, ainda assim, pessoas de baixa estatura não estão exatamente fora do seu cardápio. Uma tragédia recente atingiu a cidade de Frisco, quando uma mãe testemunhou seu filho ser levado por um Quetzalcoatlus quando saía da escola. A criança foi dada como morta. O caso fez com que a população se revoltasse, não só pela criança, mas também por conta dos fazendeiros que estão perdendo animais para essa criatura, o que abala consideravelmente a economia local. E entre todo esse caos, vemos o que está acontecendo com os mamutes lanosos que foram capturados e levados ao zoológico de Toronto. Mesmo tendo passado apenas cerca de 3 meses, um dos animais acabou adoecendo e morrendo de tuberculose, deixando seu filhote agora sozinho. E ainda por cima, em seguida anunciam novamente o site para comprar os ingressos e ver os mamutes. Voltando para a Austrália, os megalânios estão mostrando a sua real letalidade, agora atacando um número considerável de cangurus, sendo que na Austrália existem mais cangurus do que pessoas. Isso é preocupante, pois o que mantém a vegetação australiana em níveis normais são esses animais. A redução dessa espécie faz com que tenha mais vegetação, e com mais vegetação, causa maior reprodução de outros animais australianos muito perigosos, como por exemplo as aranhas. Para tentar contornar isso, a GPEC anunciou que caso alguém consiga bater o megalânia, essa pessoa receberá $2.000. Nossa, eu tô indo pra lá. Mas se antes isso já parecia uma tarefa difícil, agora com a nova criatura ficará mais ainda. O tilacoleu. Pertencente à família dos felinos, mas especificamente dos marsupiais, esse animal tem cerca de 2 metros de comprimento e 90 quilos. É um animal muito ágil e sorrateiro, se escondendo na copa das árvores, esperando uma presa passar por debaixo para que ele possa dar o bote com a sua mordida letal. Conheçam o mais novo pesadelo da Austrália, o tilacoleus. Para aumentar suas chances, não corra. Evite movimentos bruscos e faça barulhos altos para afastar o predador. No meio disso tudo, mais um animal que não oferece perigo direto ao ser humano, o gigante brachiosauro. Eles têm cerca de 12 metros e 30 toneladas apenas à base de plantas. Apesar de parecerem inofensivos, esses animais comem muitos quilos de planta por dia. E como no nosso mundo atual não tem nem metade da vegetação que havia na época em que os brachiosauros estavam vivos, essas criaturas acabaram se tornando máquinas de desmatamento em massa, comendo até mesmo as áreas de vegetação preservadas que levaram anos para serem revitalizadas. Isso preocupa muitos pesquisadores e deixou os ativistas ambientais divididos. Parte deles quer que a GPEC dê um fim aos animais, porque senão mais áreas de preservação estarão devastadas. A outra parte acha errado dar um fim a eles, pois os animais não têm culpa e estão apenas agindo de acordo com a natureza deles. Na última parte do terceiro conjunto, nos é contado sobre a catástrofe de Billings. Massacre em Billings, Montana. Estima-se que 313 pessoas foram mortas e várias outras feridas. Ainda estamos coletando informações, por isso pedimos paciência à população. Em uma das fitas, foi dito que houve um avistamento de um Tiranossauro Rex, mas isso não foi aprofundado, mas agora é diferente. Essas criaturas têm 6 metros de altura e 13 metros de extensão, com a mordida capaz de esmagar ossos. Em Billings, Montana, aconteceu um episódio surpreendente envolvendo um grupo de 19 Tiranossauros Rex. Um grupo desses animais invadiu o centro da cidade e atacaram a população que estava no local, todos ao mesmo tempo. 313 pessoas perderam a vida e diversas outras ficaram feridas. Quando a GPEC ficou sabendo, foi para o local imediatamente, mas quando chegaram lá, todos os animais já haviam ido embora sem deixar pistas. Após isso, é nítido que eles planejaram e agiram em conjunto. Isso mostra ainda mais o nível de esperteza desses animais. O nível de venda de armas nos Estados Unidos subiu mais de 100%. A população quer fazer justiça com as próprias mãos, caçando essas criaturas. O mundo está em perigo. E assim, eles voltaram, de fósseis que guardavam segredos de eras esquecidas para o terror de nosso presente caótico. Os gigantes do passado, seres moldados por um mundo que existia antes mesmo da nossa existência, pisaram novamente sobre a Terra. Dessa forma que foi executada a ideia da Azon Studios com a obra Prehistoric Emergence, e muito pouco é explorado quando se trata de criaturas pré-históricas interagindo com o nosso mundo real. Imaginar como reagiríamos numa situação inesperada dessas, o que faríamos para nos proteger, para se adaptar e quais seriam as consequências diretas e indiretas devido a um incidente desses. Ao meu ver, a humanidade reagiria de uma forma um pouco diferente. Primeiro,
Nos assustaríamos, obviamente. Depois nos adaptaríamos. Porém, por outro lado, mesmo diante de um milagre, rapidamente transformaríamos em mercado. Mais diversos espalhados aos montes, como se fosse um vírus. Tornaríamos essas criaturas em entretenimento. Cenas de exploração com esses animais seriam televisionados como um espetáculo, como já existem em alguns lugares. E apesar de aparecer em grupos para manter a nossa coexistência, para nós isso nunca foi uma opção. É da nossa natureza controlar, explorar e destruir. Se isso acontecesse na vida real, eu me pergunto, seria mesmo um acidente ou uma punição? Quando o peso da existência de algo nos torna inconveniente, fazemos aquilo que sempre fizemos tão bem: extinção. Acho que no fim das contas, o tal terror dos animais pré-históricos não se refere ao nosso desespero diante dessas grandiosas criaturas, mas sim o terror desses pobres animais que encaram seu fim mais uma última vez. Eu sou o Gato Preto e até a próxima.